Tá gravando também. Então, senhores, vamos lá. Eu fiz uma apresentação aqui num outro programa para ver se vai ficar mais interessante. Vamos ver. Acho que dá para apresentar. Dá para apresentar. Vamos ver aqui. Fica maior aqui a tela. Beleza. Então, senhores, vocês devem estar vendo. Vocês estão vendo a tela? Então, né? Uma questão internacional aí, vocês estão conseguindo ver? Sim, valeu, obrigado. Então é o seguinte, vamos lá. Na aula passada a gente falou de recursos hídricos na esfera nacional, aí a atuação da Agência Nacional de Águas, né? O que é responsabilidade da Agência Nacional, o que é responsabilidade dos governos estaduais e municipais, né? A gente fez um panorama geral de como é que funciona a estrutura, a organização de lei de águas no Brasil, né? O nome até inclusive da lei mais recente é de fato esse, né? Lei de águas. E agora a gente vai dar uma olhadinha na questão internacional. Esse é um tema que ele é basicamente aí das relações internacionais, mas a gente pode opinar, a gente pode contribuir para essa discussão. Então, a ideia aqui é trabalhar essa questão internacional. Antes de eu começar, eu falei para vocês que a gente tinha uma questão aí de calendário para conversar. Nós temos, antes da próxima avaliação, 2 encontros, né? A semana que vem e a semana seguinte. A minha proposta foi, na aula passada, que a gente, em virtude dessa situação toda, exercitasse, mesmo que de maneira remota, atividades mais práticas, né, da disciplina, como a gente estava planejado a fazer naquele primeiro momento lá, antes da pandemia. E aí eu até falei para vocês para tentarem adquirir, se for possível, um material que era papel milimetrado e papel vegetal, né? É isso que a gente vai precisar. Aqueles que não puderem sair para fazer essa aquisição, aqueles que não se sentirem seguros para fazer isso, enfim, aqueles que por qualquer outro motivo não possam adquirir esse material, tudo bem. Eu vou pedir para que assistam às aulas, vejam como é feito, né? Entendam como é a lógica de pensamento para fazer isso e depois exercitem isso da maneira como puderem. Da mesma forma que nós estamos aqui, que eu propus, para Geografia Agrária, um trabalho além... Espera aí que eu tenho que adicionar alguém aqui. Ao Marco. Então, da mesma forma que eu propus, né, em Geografia Agrária, uma atividade, né, um trabalho para compor a nota da próxima avaliação, eu gostaria de fazer a mesma com a matéria de recursos hídricos. E aí me veio a seguinte solução. Para aqueles que vão poder fazer a atividade em papel milimetrado e em papel vegetal, usemos essa atividade. Para aqueles que não puderem, para que eles não fiquem prejudicados, eu passo um outro trabalho. Essa proposta é interessante para vocês? Ela atende a vocês? Qual seria a outra proposta? A outra proposta seria fazer uma análise de bacia hidrográfica. Ao mesmo tempo em que na atividade prática nós vamos fazer a delimitação de bacia e o perfil latitudinal e longitudinal do rio principal, nós faremos aí a segunda parte do processo, né? Enquanto um grupo então faria a primeira parte, o outro faria a segunda parte. Ou seja, aqueles que têm material que possam fazer a atividade prática, usemos isso como avaliação, e aqueles que não têm esse material, que não se sentirem à vontade de adquirir o material, façam uma análise de bacia, um modelo que eu vou passar, bem específico, só fazer uma leitura de relatório e elaborar ali o seu preceito ali de bacia. Isso atende? Isso é ok para vocês? Qual a opinião de vocês com relação a isso? Sempre tento ouvir aí, porque nesse momento, inclusive, a gente precisa ouvir, porque vocês têm demandas muito específicas aí. O que vocês acham dessa metodologia?
Beleza, fechou. Então, eu vou, de novo, vou colocar tudo isso lá para vocês no esquematizado, o que tem que fazer, como tem que fazer, para quando é, tudo bonitinho lá. E eu vou estar, durante essas semanas aí, à disposição. Manda o trabalho para mim antes, para eu dar uma olhada, se você quiser. Enfim, a gente vai conversando, estamos abertos na medida que for possível. Peraí que chegou mais alguém. Foi o Emerson. Fala, vai falando aí, Alexandre. Vamos fazer juntos, tá? E é o seguinte, o que a gente vai precisar para fazer isso juntos? Vou botar a lista também lá no Google Sala de Aula para vocês. Papel milimetrado e papel vegetal. Qual é o outro elemento que nós precisaríamos? Cartas topográficas. Não temos cartas topográficas, vocês não têm. Imagino que não tenham, né? Eu não tenho nenhuma em casa, por exemplo. As cartas topográficas estão na Simonsen. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou tentar adquirir... eu vou conseguir adquirir, né? Cartas topográficas digitais. Então, assim, não vai ser o ideal, mas a gente vai ter esse arquivo digital. Se você puder imprimir, tu vai trabalhar até mais fácil. Se você não quiser imprimir, a sugestão vai ser tu colocar aí em cima do monitor, em cima do celular, e papel vegetal e a luta. É assim que a gente vai fazer, tá? É assim que eu vou fazer, inclusive, porque eu não tenho impressora em casa, tá? Então, vamos tentar fazer, porque é um exercício que é interessante, gera um material visualmente legal, pode servir para vocês fazerem análise mesmo de perfil de rio, é interessante, até para determinar aí a vazão em determinadas áreas do rio. Enfim, é uma atividade prática que eu acho que vocês têm que meter a mão na massa mesmo, né? Sair um pouco dessa questão teórica que a gente está vendo, vamos fazer um exercício prático, tá? E aí a prova eu faço da mesma forma, tá? 80% esse trabalho, 20% questão lá. Vou botar uma questão discursiva, 2 questões de múltipla escolha e a gente fecha a nota daí da NPC. Fechou então? Acredito que quem cala consente. Vamos embora então. Vamos lá. Então, vamos trabalhar aqui rapidamente questão internacional, né? A gente viu aí a demanda, né, nacional, né? Como é que isso aconteceu. A gente vai então entender como é que a água hoje é uma questão internacional. Qual foi o histórico disso, tá? Então, trouxe alguns dados aí da situação no momento. 2,5% da água no mundo é doce, a gente já viu isso. Só que quase 70% deles se encontram, desse recurso, né, se encontram em áreas de difícil acesso. A principal área de difícil acesso são as geleiras, né? Então, a principal quantidade de água doce está em áreas de difícil acesso. A distribuição desse recurso não obedece um critério que para nós é interessante, né? Porque 50% da superfície terrestre ela é composta de bacias hidrográficas que estão em 2 ou mais países. Ou seja, não dá para ter um controle, né, total da bacia. Mas alguém entrou, pera aqui. O Júnior entrou aqui. Pronto. Não dá para a gente ter um controle total da área da bacia, muitas vezes porque a gente divide essa área de bacia com outros países. E no nosso caso aqui, por exemplo, o Brasil, 88 rios nossos, rios grandes, de grande porte, a gente divide a bacia desses rios com outros países vizinhos aqui. Então, muitas vezes eu coloquei ali, a fronteira é um limitante, né, nesses acordos. Então, como é que a gente vai entender aí essa demanda internacional? Existem alguns organismos que se propõem a discutir o assunto, a colaborar com o assunto. E eu coloquei aqui alguns desses organismos. São vários, são muitos. Alguns funcionam só em alguns continentes, outros funcionam para empresas privadas, outros funcionam... Enfim, são das mais variadas, tá? Coloquei aqui alguns. Conselho Mundial da Água, o GWP, que é o Global Partners for Water, um negócio assim. Eu não lembro a sigla, mas eu coloquei a tradução de Parceria Global pela Água. Tem o GEMS, que é um grupo
associada à iniciativa privada e iniciativa pública. Tem o braço da ONU para águas, né, que é a ONU Águas, né, que é United Nations Water. A gente vai falar bastante desse órgão. E o Programa das Nações Unidas também, voltados para o desenvolvimento. Coloquei desenvolvimento, mas é desenvolvimento, tá? Então, são algumas das instituições que vão trabalhar a questão da água numa dinâmica internacional. Quando é que isso começa a acontecer? Quando é que a água começa a ser um tema de discussão internacional? Tá? Até então, a gente não falava disso. Quando isso começou a acontecer? Por que a água hoje é um tema na questão do direito internacional? Primeira vez que isso vai aparecer, a gente vai voltar ali em 1972, Conferência de Estocolmo. Para quem já estudou em desenvolvimento sustentável, essa conferência vai estar bem fresca na memória. Vou dar um panorama histórico rapidinho, tá? Até o final da Segunda Guerra, a gente não tinha a ONU, a gente tinha a Liga das Nações, que era um grupo de países formados aí por diversas potências. Os Estados Unidos não fazia parte. Os Estados Unidos não fez parte, mas foi quem deu a ideia para haver um organismo como esse. E o principal objetivo desse organismo era promover paz mundial através do diálogo. Obviamente, o organismo falhou, né, porque a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Então, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, há a criação da Liga das Nações. O objetivo dela é garantir a paz através de acordos políticos, e isso não vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, vem aí a ideia de fazer um novo movimento, contando aí com uma ampla participação dos países. E aí vai surgir a ONU. Muito do que a ONU recebeu nesse momento veio da Liga das Nações, né? Prédios de funcionamento, estruturas, vai ser herdada aí pela ONU da Liga das Nações. Só que a Liga das Nações ela não tinha um alcance muito grande, porque não contava com uma ampla maioria dos países, e a ONU, ao contrário, vai contar com uma grande participação de países. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma instituição que tem aí uma participação a nível internacional muito forte, muito representativa. Isso vai começar a tornar possível a discussão de certos temas numa perspectiva mais internacional, mais global, e não tão particular. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente tem isso. Porém, a gente está num momento complicado, né, que é a Guerra Fria. Então, a gente tem ali momentos iniciais da década de 60 e da década de 70, onde isso ainda vai ser muito difícil. Mas a partir lá de 1972, nós temos aí um primeiro encontro, o primeiro esforço para tratar a questão do meio ambiente. O tema não foi nem água em si, foi meio ambiente. Então, a primeira conferência que nós temos para tratar meio ambiente de maneira mais global, né? Tentar mensurar impactos, a situação atual do meio ambiente, é em 1972. Antes disso, a gente não teve, né, reuniões com uma ampla participação internacional. Então, é o ponto de partida, 1972. É o ponto de partida para a gente entender a água numa questão internacional. A partir de 1972, eu tenho aí outros movimentos, né? Eu vou ter uma conferência das Nações Unidas voltadas para a água. E aí é a primeira conferência aí voltada especificamente para tratar a temática da água. Levantar dados sobre qualidade, escassez. Isso vai acontecer, eu não botei a data. E de cabeça eu não vou lembrar. Mas eu acho que é 77, tá? Salvo engano é 1977. Enfim, eu não preciso que você se preocupe com a data. Tá bom? Só precisa entender o processo. Em 1992, só toma atenção aí, porque em 1992 tem dois eventos. Um que é muito importante, sobretudo para nós, que é a Eco 92, né, que acontece no Rio de Janeiro. Mas essa Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente ela é anterior à Eco 92. Ou seja, ela aconteceu em 92 também, mas foi antes da conferência aqui no Rio de Janeiro.
E aí ela é a primeira a garantir, a primeira a tratar água doce como um recurso finito. Gente, isso faz toda a diferença. Porque a partir de então, a água vai ser entendida como um recurso que vai acabar em algum momento, que a gente não pode usar ela indiscriminadamente. Até então, a gente não tinha material ou um conjunto estruturado de propostas que entendiam a água enquanto um recurso finito, e mais do que finito, um recurso que é cada vez mais vulnerável. Então, entender a água enquanto recurso finito é importante. Você pode dizer para mim assim, Daniel, pô, a água não é um recurso finito, vai, porque o ciclo da água é constante, a gente está, né, toda hora presente nesse ciclo. O que acontece é que a água vai estar disponível sempre. E não é, né? Porque a quantidade de água doce a gente já viu que ela é limitada, e os diversos usos que nós damos para esse recurso, né, faz com que a gente altere esse ciclo da água. A gente já viu isso, né? A gente muitas vezes altera esse ciclo colocando mais água em uma determinada fase do ciclo, menos água numa outra determinada fase. Então, o uso indiscriminado pode sim gerar uma escassez para nós. Não é só porque o ciclo da água ele é fechado, né, no nosso planeta que não teremos problemas com relação ao abastecimento. Muito pelo contrário, né? A gente já está vendo que esses problemas estão cada vez mais presentes. Fala, Alexandre. Fogo no gelo. Eu não conheço não, vou dar uma olhada. Sim. Fogo no gelo. Tá, eu vou dar uma olhada. Não conheço não, mas vou dar uma olhada. Ó, 92, como eu falei, tem duas situações importantes aí. A água vai ser entendida numa conferência anterior como um recurso finito. E, obviamente, na Conferência das Nações Unidas sobre Clima, a ECO 92, no Rio de Janeiro, esse assunto vai ser trazido à tona. O documento mais importante da ECO 92 vai se chamar Agenda 21. Aqui começam as confusões. Por quê? A ECO 92 gerou a Agenda 21. Então, o que é a Agenda 21? O que é ECO 92? O que é Rio mais 20? Ou seja, tem um monte de número aí aparecendo que complica, né? Mas vamos lá. É simples. Você não vai esquecer disso nunca mais. Então, o nome das conferências, o nome delas tem sempre a ver com o ano onde elas foram elaboradas. Então, ó, ECO 92, obviamente, aconteceu em 1992. A Rio mais 20, que a gente nem vai falar dela, é simples. É a ECO 92 mais 20 anos. Então ela aconteceu quando? Em 2012. Então a Rio mais 20 tem esse nome porque ela aconteceu em 2012. Tá? Então a ECO 92 mais 20 anos, 2012. Tem a ver com o ano de realização. Costuma muito cair em prova assim. O que é o número mais 20 significa o quê? Que foi o Rio mais 20 cidades, que foi o Brasil mais 20 potências. Nada disso. É o ano. Rio mais 20 é porque foi em 2012, em referência à ECO 92. Simples e claro, tá? Mas o principal documento da ECO 92 é a Agenda 21. Você não vai esquecer que é a Agenda 21, sabe por quê? Porque para que serve uma agenda? Para você se planejar, não é isso? E o nome é Agenda 21 porque é um planejamento para o século 21. Pensa aí, estamos em 92, estamos na virada do milênio. Então é um planejamento à frente, é um planejamento para o futuro, um planejamento para o século 21. Então, tenham isso em mente aí, tá? Então, a Agenda 21, esse documento, que é um documento muito interessante, depois vocês deem uma olhada. É um documento que ele começa de baixo para cima.
O que eu quero dizer com isso? É um documento que ele visa aí analisar as agendas locais dos municípios, para depois pensar no que pode ser feito a nível de estado, para depois pensar no que pode ser feito a nível de região, para depois pensar o que pode ser feito a nível de Brasil. Então é um documento que nasce de baixo para cima. É diferente de um documento onde você impõe o que tem que ser feito, né? E aí isso vem de cima para baixo. O Agenda 21 é um documento que surge nas comunidades locais, nos bairros, e que questiona o que pode ser feito e tenta agendar isso como uma medida, uma meta, né? Então, a partir dessas metas locais, eu passo para metas em escalas mais amplas, entendeu? Então, a ideia da Agenda 21 é muito interessante. Se ela dá certo ou não, se ela funciona ou não, aí é um outro assunto, mas é uma proposta bastante interessante. Então, ó, na Agenda 21 diz o seguinte: a água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é assegurar que se mantenha uma oferta adequada de boa qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo em que se preserve funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades humanas aos limites das capacidades da natureza e combatendo vetores de moléstia relacionados com a água. Tecnologias inovadoras, inclusive o aperfeiçoamento de tecnologias nativas, são necessárias para aproveitar plenamente os recursos hídricos limitados e protegê-los da poluição. Então aqui ele reforça que os recursos hídricos são limitados. E essa ideia é uma ideia de 1992, ela não é uma ideia anterior. E aí lá no item 18.5, ela estabelece ali, ó, o que são mecanismos da Agenda 21 no que diz respeito específico à água, a recursos hídricos. Então, ó, desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos, avaliação dos recursos, proteção desses recursos da qualidade, abastecimento de água potável e saneamento, água e desenvolvimento urbano sustentável, água para a produção sustentável de alimentos, impactos da mudança de clima sobre os recursos hídricos, ou seja, são todas atuações que essa Agenda 21 vai tentar entender como sendo importantes para a manutenção desse recurso hídrico, de novo, para o século 21. A Agenda 21 ela não coloca metas, ela não coloca um deadline. Ou seja, ela não fala para você, ó, você precisa fazer isso até esse dia. Ela é uma agenda, ela fala, olha só, eu acho que a gente poderia reduzir a poluição de recursos hídricos no século 21. Ponto. Então ela é uma proposta, tá? Uma proposta para ser cumprida só no século 21. Oi. Então, aquela acabar em si, ela não vai acabar. O que acontece é que a demanda por ela está aumentando. A gente tem um número finito de água doce, né? É um número X de água doce que está em circulação no mundo o tempo todo. A questão é que o nosso uso desse recurso ele está aumentando. Então não é que a água doce vai acabar. A nossa demanda por água ela está aumentando vertiginosamente, o que pode fazer com que o nosso uso fique comprometido. E aí é diferente dela acabar ou a gente não poder usar. O que está acontecendo é justamente isso. A gente está comprometendo o recurso de tal forma que daqui a pouco algumas partes do mundo não vão conseguir usar. Tá? E aí se você associar isso com aquela outra situação que a gente trabalhou também, né, da distribuição, né, como ela é heterogênea, né, tem alguns locais que você realmente não vai ter acesso à água, né, aquela população não vai ter acesso a esse bem. O Oriente Médio, por exemplo, sendo uma área de escassez, né? Então, eu tenho água para todo mundo. O problema é que ela não está distribuída homogeneamente, né? Então, e aí a gente encontra problemas. Então, ó, respondi, perdão, fui direto, né? Respondi, tá. Passamos de 92 para 97. Fórum Mundial da Água. E aí a ideia já é começar a relacionar os diversos fatores envolvidos para fazer uma melhor gestão desse recurso. Então, lá em 97, a gente já chegou num consenso que, olha, para eu tratar desse recurso, eu tenho que unir diversos atores. Não adianta só envolver o poder estatal.
eu tenho que envolver a população, movimentos sociais. Então, a gente começa a enxergar a água como algo que já entendemos que ela é um bem, vamos dizer, finito. A capacidade de uso dela vai acabar se a gente continuar usando ela dessa maneira, né? Não é que a água vai faltar, como eu falei, mas o uso dela vai ficar comprometido. Então, a gente tem que entender que essa maneira aí de abordar a questão se tornou mais plural a partir desse Fórum Mundial em 97. Em 2002, a ONU criou aí as metas do milênio. Entre essas metas, uma diz especificamente sobre a água. Então, lá em 2002, Declaração de Joanesburgo, eu tenho aí um reconhecimento da ONU com a importância da questão. Tirei exatamente do site da ONU isso aí, tá? Reconhecemos que o desenvolvimento sustentável requer uma perspectiva a longo prazo e uma ampla base de participação na formulação de políticas, tomadas de decisão e implementação em todos os níveis. Então, a ONU já entende que não adianta pensar a água a curto prazo, precisamos pensar ela a longo prazo, se nós quisermos entender aí a água numa dinâmica de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Até agora eu não falei o que é isso e essa palavra já apareceu acho que 2 vezes, essa expressão. O desenvolvimento sustentável é uma ideia que foi aplicada lá, a ideia surgiu lá em 1972, lá em Estocolmo, né, na primeira conferência. E a ideia é como a gente vai lidar com recursos minerais e ambientais. Qual é a forma que a gente tem de entender esses recursos? Lá em 72, a gente estava começando a questionar como nós, seres humanos, influenciamos no meio ambiente. E a principal forma como nós influenciamos no meio ambiente é a extração de recursos, né? Então, como é que a gente vai entender essa extração de recursos? Uma das maneiras propostas foi o desenvolvimento sustentável. E foi ela que prevaleceu. A gente já entende que é ela que é a maneira como a gente deve utilizar os recursos ambientais. O desenvolvimento sustentável prega o seguinte. Se você quiser anotar aí, pode ser uma boa. O desenvolvimento sustentável, ele não vai pregar para você a não utilização dos recursos. Pelo contrário, ele vai dizer para você o seguinte, olha só, o recurso é seu, você tem todo o direito de usá-lo. Essa ideia, inclusive, foi defendida por países como o Brasil. O Brasil foi uma liderança na defesa dessa ideia. Países subdesenvolvidos defenderam essa ideia. E ela foi a que prevaleceu. Então a ideia é, você pode usar o recurso está aí para ser usado. Porém, você deve usar esse recurso de maneira sustentável. E o que é usar recurso de maneira sustentável? Anota o que eu vou dizer para você nunca mais esquecer. Utilizar recurso de maneira sustentável tem a ver com as futuras gerações. O que é isso? Você não pode usar um recurso de maneira a não pensar nas futuras gerações que virão. Você não pode utilizar um recurso sem pensar que, e aí vamos entrar numa lógica de direito aqui que é complicada. Eu sou brasileiro, eu tenho direito a vivenciar os recursos nacionais do meu país. Recursos naturais, perdão, do meu país. O meu filho, seu filho, que vai nascer ainda, que vai nascer no Brasil, será brasileiro. E ele também terá direito a utilizar os recursos naturais, a vivenciar os recursos naturais brasileiros. O que me dá direito, então, de eu exaurir esses recursos, de eu acabar com esses recursos e fazer com que as futuras gerações, que teoricamente têm o mesmo direito que eu, não possam vivenciar esse direito. Então a ideia aqui é eu garantir que as futuras gerações tenham acesso a esses recursos. Aí você vai dizer para mim o seguinte, pô Daniel, então tem um problema aí, porque a gente está extraindo pré-sal aí, adoidado, o pré-sal, o petróleo vai acabar, petróleo é recurso também.
Concordo em gênero, número e grau. Como é que eu posso fazer isso então? Eu tenho que utilizar esse recurso, o dinheiro que veio desse recurso, de maneira sustentável. Tenho que utilizar esse dinheiro de maneira a garantir que as futuras gerações tenham acesso, então, a melhores condições de saúde, de educação, de infraestrutura. Não sei se vocês lembram, mas o dinheiro, né, os royalties do petróleo e do pré-sal, a primeira lei que surgiu disse que todo esse dinheiro deveria ser aplicado em educação. Por quê? É uma maneira sustentável de eu aplicar esse dinheiro. Estou aplicando ele na estrutura de educação do país, o que vai fazer com que essa estrutura seja melhor, então as futuras gerações vão ter acesso também a essa melhor estrutura de educação. É óbvio que isso é uma questão, né, que a aplicação prática ela é um pouco mais complicada, né? Mas é uma medida sustentável. Adianta eu pegar esse dinheiro e aplicar num show em Copacabana? Não. Eu tenho que aplicar esse dinheiro de maneira com que as futuras gerações possam vivenciá-lo. Então, isso que é desenvolvimento sustentável. Então, ele está falando para você aqui o seguinte, olha, reconhecemos que para esse desenvolvimento sustentável acontecer, eu preciso pensar a longo prazo. Preciso pensar, então, nas futuras gerações. Então, eu também tenho que pensar os recursos hídricos nessa perspectiva. Tá? É isso que as metas da Declaração de Joanesburgo dizem. E aí, a ONU vai criar essa instituição aí específica para tratar a água. Sobre a ONU eu vou falar daqui a pouco, mas a ONU Água tem um site, depois vocês entram lá no site da ONU Água. Tá? Trouxe aqui, ó, citações da ONU Água. Tá? Isso aqui eu tirei exatamente do site da ONU também. Anualmente, a ONU Água e as agências parceiras do sistema da ONU trabalham em parcerias com governos, organizações internacionais, organizações não governamentais e outras partes e grupos de peritos interessados. Publica o relatório de desenvolvimento mundial da água, desenvolvido pelas Nações Unidas, para analisar dados e tendências que afetam recursos mundiais de água doce. Em setembro de 2015, 193 Estados-membros da ONU aprovaram as metas após, né, esse ODM, aí significa os Objetivos do Milênio, terem vencido, né, os objetivos estipulados, as metas estipuladas eram até 2013. Então, elaborou-se agora os novos objetivos que tem aí um período de agenda até 2030. Então, um novo compromisso que esses 193 países assinaram, aí, se comprometeram. Entre eles, o número 6, que é o que diz exatamente sobre água, que é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Então, isso é o que está em vigor. Tá? A ONU também declarou como Década Internacional para a Ação Água para o Desenvolvimento Sustentável, que faz parte dessa ideia de trazer a água por uma questão, né, mais próxima das pessoas, mais pungente nessa questão internacional. Ué, meu Deus, as imagens não apareceram. Ó, então eu vou botar aqui, ó, essas imagens aqui deveriam aparecer. Não estão aparecendo para vocês também não, né? Deveria estar aparecendo aqui os objetivos, os 10. Então, ó, desconsiderem isso aqui, tá? Desconsiderem. O que tinha aqui? Os 17 objetivos e eu tirei o objetivo 6, o ODS 6, água potável e saneamento, que é justamente o que ele disse aqui, tá? Anteriormente aqui, nessa parte aqui de baixo, né? Então, desconsiderem esse slide aqui. Ué, meu Deus, o que aconteceu com esse slide aqui também? Vixe, ó, o que tinha aqui? Aqui tinha a ideia de desenvolvimento sustentável. E como essa ideia ela tem que ser aplicada não só numa instância estatal, né, do ponto de vista de governo, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Percebam como essa ideia de desenvolvimento sustentável ela vem crescendo. Ó. Os bancos passaram a usar agora papéis reciclados, né? Por que passaram a usar papel reciclado? É por uma questão econômica? Não, é porque a percepção das pessoas sobre instituições sustentáveis vem melhorando. Então, pô, esse banco é legal, ele usa papel reciclado, ele promove reflorestamento, ou seja, a imagem
do desenvolvimento sustentável está muito forte nesse momento, né? As empresas tentam ser empresas sustentáveis. Só por causa de uma preocupação com o meio ambiente? Não, porque a percepção do público sobre esses produtos sustentáveis tem sido positiva, né? Cada vez mais as pessoas procuram esse viés sustentável. É a saída, ou que está mais próximo da saída, né? Então, a percepção e o uso desse viés sustentável ele está frequente. Então a gente tem que popularizar de diferentes modos. Não adianta só o Estado promover medidas sustentáveis. Hoje até a iniciativa privada, né, ou movimentos culturais, sociais também vão nesse sentido. Trouxe esse slide aqui com alguns exemplos de como essa disputa internacional já é uma realidade e como a gente precisa de fato tratar esses assuntos de maneira mais holística, mais internacional. E aí lembra que eu falei para vocês que eu ia falar da ONU depois. Eu tenho aqui alguns conflitos na bacia do Nilo, do Tigres, do Eufrates, no Tibete, as colinas de Golã, ou seja, questões envolvendo mais de um país. Na questão da bacia do Nilo, mais de 5 países, mais de 6 países. Em geral, esses conflitos vão se dar, acho que 3 dos 4 aí nesse exemplo, acho que os 4 até. Sim, os 4 exemplos estão associados a problemas associados à geração de energia. O que aconteceu aí nesses 4 casos, né? Óbvio que em instâncias diferentes. Um dos países resolveu represar um rio importante da bacia, ou um colaborador direto do rio principal, e os outros países estão preocupados com a vazão que o rio vai ter a partir desse represamento. Então, entendam aí como uma dinâmica de desenvolvimento econômico gera impacto no recurso da água. Os países precisam produzir mais energia para sustentar seus processos industriais, mas isso gera impacto do ponto de vista ambiental, não só das indústrias gerando poluição, mas essa geração de energia também vai cobrar um preço. Mesmo a hidrelétrica sendo uma fonte de energia renovável, ela gera questões internacionais aí, e esses são exemplos. Então eu preciso fazer com que a gestão dessa situação seja a mais coordenada possível. A ONU, ela é a agência, por natureza, com o maior número de países associados para ditar essa questão. Eu sempre brinco que a FIFA ela tem mais países que a ONU, né? Se para pensar aí, tem mais países na FIFA, afiliados à FIFA, do que a ONU, eu acho. Mas a ONU é a instituição, por natureza, que tem essa prerrogativa de tentar gerir a questão, tentar gerir conflitos internacionais. O que a gente está observando, no entanto? A ONU vem perdendo força, vem perdendo representatividade. A ONU sistematicamente vem perdendo força. Quer ver um exemplo? A questão dos direitos humanos, que é contestada aí por alguns grupos, por algumas classes, e que é um direito proposto pela ONU desde a década de 60. Então, é um direito que teoricamente já estaria consolidado, né, que passou obviamente por transformações, né, direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, ou seja, passou por renovações, mas que vez ou outra é questionado. Então, a gente percebe que a ONU, enquanto instituição, muitas vezes falha. Falha por quê? Porque ela está condicionada a uma liderança que não escuta os 193 países. Exato. Tem o principal órgão da ONU, é o que gera segurança internacional, é o Conselho de Segurança da ONU. Você pesquisar aí como é que funciona o Conselho, você vai ver o seguinte: são 15 países desses 193 que fazem parte do Conselho. Então, o Conselho não escuta todo mundo. Existe a conferência lá para escutar todo mundo. São 5 fixos. São 5 fixos com poder de veto. E outros 10 países que mudam a cada 2 anos. O Brasil já participou muito desses países aí que mudam a cada 2 anos. Mas esses 5 fixos,
Esses 5 países fixos aí são Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Esses 5 caras. Se você parar para pensar aí, 4 são os países que venceram a Segunda Guerra. Ó. Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética na época, né? E França. Esses 4 países ganharam a Segunda Guerra, eles vão formar a ONU, vão ser os países mais fortes da ONU. Posteriormente entra a China aí no negócio. Então nós temos 5 países que são membros permanentes, eles não mudam, estão sempre lá no Conselho de Segurança. Os outros 10 mudam a cada 2 anos. E a tendência, né, a tentativa do Conselho de Segurança é representar nesses 15 a pluralidade do mundo. Isso, se você pegar, e tem uma série de trabalhos que abordam isso e que falam que, olha só, essa representatividade é uma farsa. Nem todos os grupos estão representados no Conselho de Segurança da ONU. Quer ver um exemplo? Latinos. Os latinos estão representados? Por vezes não. Se não tiver nenhum país latino dentro desses 10 países aí, nenhum dos 5 países são de países latinos. É óbvio que esses grupos de 10 aí que mudam a cada 2 anos tentam ser o mais plural possível. Mas ainda assim a gente tem problemas de representatividade. Resumo da ópera. Nessas votações, onde eu tenho 15 membros, esses 5 principais têm o poder de veto. O que é o poder de veto? O poder de veto é simplesmente o poder de um desses 5 países dizer o seguinte, olha só, eu não vou votar, eu não vou discutir esse assunto. A partir do momento que um desses 5 países faz isso, adivinha o que acontece? Não vamos discutir esse assunto. A ONU não vai se meter nesse assunto. Temos então um problema grande aqui. Porque se algum dos países aí tiver envolvido numa questão hídrica, e a decisão do coletivo estiver tendendo para que esse país seja prejudicado, o que ele vai fazer? Olha só, não vou discutir essa situação aí não. Se você olhar para os 4 problemas que eu acabei de colocar aí, a China, por exemplo, está envolvida no Planalto do Tibete lá. Então, se eu discutir essa situação aí do ponto de vista de segurança internacional, a China vai ser beneficiada nessa história. Na bacia do Nilo, não temos representantes fixos. Na bacia do Tigres e Eufrates, nas colinas de Golã, temos Israel, um importante aliado americano. Ou seja, a discussão internacional, do ponto de vista da segurança do recurso, né, das questões que envolvam a segurança de fato, elas não são tão simples de ser resolvidas. Então a gente, de novo, essas questões se tornam cada vez mais importantes. Existem uma série de instituições para tentar gerir essa situação. Porém, a ONU, que é o principal órgão, aquele que tem o maior número de países filiados, perde sistematicamente sua força. Então, momentos tenebrosos, meus amigos. Não só do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da pandemia, mas o futuro nos reserva aí discussões mais aprofundadas sobre recursos hídricos. E aí eu trouxe para finalizar aí no relatório de 2017 essa frase aí, esse parágrafo. Em um mundo onde as demandas de água doce estão crescendo continuamente e onde recursos hídricos limitados são cada vez mais desgastados por excesso de captação, poluição e mudanças climáticas, negligenciar a oportunidade decorrente da gestão melhorada desses recursos é impensável, né? A gente precisa de fato olhar esse recurso com mais atenção. Beleza? Fechei por aqui. Vou parar a gravação até porque já tá grandão essa gravação aqui. Ué, meu Deus, cadê? Tá aqui, parei a gravação.